Dimensional, 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 dimensional. Hoje nós vamos falar sobre o surgimento do techno, particularmente na cidade de Detroit. Diferente de Chicago e da maioria dos Estados Unidos, Detroit, o disco não pegou tão forte. O disco não foi um movimento tão marcante, principalmente porque a cidade estava apaixonada pelo som do Funkadelic e do Parliament. Entretanto, ainda teve o disco esteve lá e muita gente aprendeu a mixar nesse tempinho, né? nesse movimento. Uma dessas pessoas que aprendeu a mixar foi o Rowan Atkins. O Rowan Atkins é o cara que a gente mencionou na semana passada, que junto com o Kevin Saunderson e o Derek May deu origem ao techno. Eles estavam terminando a escola, estavam no ensino médio, e eles começaram a ser muito influenciados por um programa de rádio que estava rolando em Detroit, que estava em alta na época, que era de um cara chamado Electrifying Mojo. Esse cara é uma figura que ninguém sabe até hoje quem que é, ele não mostrava a cara dele, e nesse programa ele tocava muito esse funk que estava rolando forte em Detroit, só que ele misturava isso com as influências do que estava chegando da Europa, que era o Kraftwerk, basicamente. O Rowan Atkins começou a escutar aquilo e começou a querer fazer música. Então, ao mesmo tempo que o pessoal estava em Chicago descobrindo que podia fazer música no quarto, né, por causa do movimento que estava rolando de balada já, e tipo, todo aquele movimento que existia, os três estavam em casa, maravilhados com o som, sem saber do que estava acontecendo em Chicago, também querendo fazer a mesma coisa. Só que, como teve esse surgimento diferente, eles foram para uma estética completamente diferente. Detroit era uma cidade que estava saindo de uma crise econômica, estava no meio de uma crise econômica fortíssima, a indústria automobilística já estava em declínio, e isso levou a uma depreciação enorme da cidade. O poder econômico da cidade estava em declínio, tinha acabado de ter uma manifestação que tinha ficado violenta e tinha durado 4 dias de quebra-pau lá, isso em 77, alguma coisa assim. E nesse contexto eles começaram esse movimento de querer fazer música, vendo na cidade que tinha sido aquela promessa da industrialização, deles verem os pais voltando do trabalho, contando sobre as máquinas, né? Passaram a infância ouvindo sobre isso. Aí o Rowan Atkins começa a fazer música e ensina para os dois amigos como é que faz para mixar, e eles começam a organizar festas. E o nicho que eles encontraram na época foi fazer festa em ensino médio. As pessoas faziam muita festa de ensino médio lá e não tinha ninguém para tocar. Eles levavam o sistema de som, faziam o som, a galera curtia um monte e era isso. E nessas festas eles começaram a tocar essas influências que eles estavam trazendo novas, né? E aí o Rowan Atkins começa a fazer música, produzir música. Ele arruma uma bateria eletrônica, arruma sintetizador e começa a fazer música inspirado nesse conceito de tecnologia e do synth pop europeu. A grande diferença disso que surge em Detroit é que, como ele tinha essas influências futuristas, eles não queriam esconder que é música eletrônica ou, de repente, emular uma estética de instrumentos de uma banda de verdade. Eles queriam fazer uma música que era eletrônica e que era claramente eletrônica. Então, basicamente, eles começaram a fazer som de computador. A música tinha uma temática futurista. E na época, o Rowan Atkins estava lendo um livro do Alvin Toffler que chama A Terceira Onda. E é um livro sobre futurismo, né? Um dos capítulos se chamava, não sei o que, The Techno Rebels. E ele achou que aquilo descrevia a música que ele estava fazendo. Ele começa a se referir à música que ele fazia como techno, que, né, tecnologia e tudo mais. E esse nome foi, ao longo dos anos, pegando, né? Lentamente foi se espalhando e foi sendo associado com a música que ele fazia. Para entender o que foi o som dessa época, o que foi esse começo do techno, que ainda às vezes era até meio parecido com o house, você escuta tipo Model 500, que era o projeto do Rowan Atkins, e o som do Derek May e do Kevin Saunderson. Tem Strings of Life, e tem Techno Music. Inclusive, foi esses caras, esses três, que levaram uma bateria eletrônica pro Frank Knuckles de Chicago, quando ele começou a fazer música. Então eles começam a produzir música no quarto, mais ou menos na mesma época, e houve esse intercâmbio entre as duas cidades, porque dizem que assim, as primeiras músicas produzidas localmente que foram tocadas em Chicago eram dessa galera, era do Rowan Atkins e tudo mais.
eventualmente, a música também eles começam a montar gravadoras, eles mesmos, né? Os próprios artistas começaram a organizar gravadoras e começaram também a vender música e mandar pra Europa, e acabou chegando lá, acho que até depois do House. E daí a música pegou forte na Inglaterra, só que no caso do techno, teve uma identificação maior na Alemanha. E a Alemanha pegou aquilo, desenvolveu e se tornou, né, hoje é tido como a capital do techno hoje, assim, onde tem mais artistas morando e mais referências, assim, os brasileiros que tocam vão muito pra lá e tudo mais. E aí, depois que toda essa coisa já estava se desenvolvendo e a música eletrônica já estava começando a se tornar um estilo e decolar, né, surge em Detroit uma segunda onda do techno. As referências da segunda onda são outros 3 caras. É o Mike Banks, o Jeff Mills e o Robert Hood, que são nomes que muito mais gente já deve conhecer. Eles criaram um coletivo chamado Underground Resistance. Eles vieram com uma ideia um pouco diferente do que estava rolando até então, porque eles resolveram que aquele movimento que eles estavam fazendo parte não ia mais ser só musical, ele ia também ser político. Essa primeira onda do techno, e eu acho que em grande parte essa onda do house no começo também, apesar de ser já assim, em certos pontos revolucionária, ela era muito restrita às elites econômicas. E a ideia do Underground Resistance foi realmente pegar isso e tornar isso acessível para as pessoas, porque esses caras vieram de uma realidade onde o jovem médio amigo deles, negro e periférico de Detroit, não tinha condição nem de ir nas festas que da galera da primeira onda. Então eles quiseram tornar esse negócio um movimento mais abrangente, e a ideia deles era levar para os negros de periferia essa nova música, esse novo movimento. E aí eles criam o Underground Resistance com um ethos assim, totalmente anticomercial. Eles não queriam estar na rádio de jeito nenhum. A ideia deles era mostrar para as pessoas, para esses jovens, que existiam modelos alternativos do que eles estavam sendo apresentados. Então eram pessoas que cresciam com os modelos locais lá de masculinidade e de como se comportar no mundo, de uma forma, de um jeito que eles consideravam muito negativo. Então era a hipermasculinidade, a violência, esses eram tidos como os valores assim que o jovem tinha que aspirar na época. Então eles vêm apresentar uma ideia de que você pode ir por um outro caminho. E eles queriam mostrar que, primeiro, que você pode transformar a sua realidade e que você tem a capacidade de mudar de vida e mudar suas circunstâncias. Então eles traziam nas músicas mensagens muito positivas e mensagens de mudança. E também eles vieram muito fortes com a mensagem de autoexploração, exploração e autoconhecimento, de explorar, descobrir e experimentar e entender por você mesmo, assim, e criar a sua própria realidade. Então, basicamente, essa é a ideia que eles começaram, e isso se expandiu. Depois eles tiveram algumas associações com os Panteras Negras, e, inclusive, vale citar que o Underground Resistance, talvez não exatamente em conteúdo, mas na forma de apresentar as coisas, foi muito o que inspirou a gente começar a Dimensional. A ideia inicial foi que a gente tinha certos valores que nós fomos aprendendo aí ao longo que são coisas novas pra gente, e que a gente queria dividir isso com o mundo. Então a gente tentou prezar sempre pelo cuidado dos outros, trazer uma experiência mais responsável com a vida noturna e com a cena da rave, esse lance todo. Foi muito inspirado nessa ideia de que a gente pode criar um modelo e apresentar isso para as pessoas, e talvez ajudar aí quem se aproxima da gente a encontrar seu próprio caminho e a se divertir, enfim, né? Basicamente é isso a história. Daí pra frente a música vai crescendo e vai se expandindo e se tornando cada vez mais complexa, as coisas vão se relacionando. Junto com isso teve tudo que o mundo passou nos últimos anos, e hoje essa música virou uma coisa global. Se alguém quiser ver mais e quiser que a gente continue e tiver ideias, por favor, nos avise, que nós estaremos muito contentes em continuar proporcionando esse conteúdo de qualidade para você. Dimensional. Boa noite.